É dia de Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, dia de Maracanã cheio. A gente vai trazer todo o panorama, todas as informações para essa partida contra o Cuiabá. Inclusive, vamos explicar por que o Jefté, lateral esquerdo, garoto da base, não foi relacionado. Muita gente perguntando sobre a ausência do garoto Jefté. Vamos lá, logo depois da nossa vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua amizade, pela sua audiência. Estamos chegando, hein? Estamos chegando, 20 mil inscritos no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte desse canal. E eu gosto sempre de valorizar as pessoas que valorizam o meu trabalho, que estão aqui me assistindo, me acompanhando. Por isso que eu gosto de mandar um abraço para essa galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanham. Muitos tricolores, eu não consigo falar o nome de todo mundo de uma vez só, então eu vou trazer vários nomes agora no começo e lá no final do vídeo tem mais abraços pra galera que acompanha o nosso canal. Então a gente começa com um abraço pra Flu Engenho, que tem um perfil novo no Instagram, vai lá, dê moral pra galera da Flu Engenho. Um abraço pra todos os tricolores que fazem parte da Flu Engenho. Abraço também pro Newton Santos, em São Paulo, o Clóvis Oliveira, em Iricê, Bahia, o Ismael Veloso, manda um abraço pro irmão dele, o Isaac Veloso, em Barra Mansa, no Rio, e também o Júnior Paiva, em Rondonópolis, também acompanha o nosso canal. Bom, pedir para você, claro, né, fazer a sua inscrição aí, não custa nada. A gente vem aumentando, todos os dias aumenta um pouquinho o número de inscritos, então agradeço demais e peço para você que não é inscrito ainda para fazer a sua inscrição, deixar o seu like, enfim, se puder colaborar com o nosso canal, gente, eu te garanto que vai ser de grande utilidade realmente, vai fazer muita diferença. Então qualquer valor que você puder colaborar com o nosso canal vai ser muito importante, né, e vai fazer muita diferença para mim. Obrigado mesmo. Bom, vamos lá, gente. Antes de trazer as informações sobre o Fluminense, eu queria fazer uma observação aqui, uma correção, na verdade. No meu último vídeo, eu falando sobre o Thiago Silva, eu disse que ele teve uma pneumonia antes de vir para o Fluminense. Ele não teve pneumonia, ele teve tuberculose. Alguns tricolores, né, me alertaram aqui nos comentários que eu havia cometido esse equívoco, então estou aqui para corrigir o meu erro. O Thiago Silva teve tuberculose, que é muito mais sério do que pneumonia, então está feita a correção. Bom, vamos começar com as notícias então, porque esse Campeonato Brasileiro tem tido uma ótima média de público pagante nos jogos, média de 26.134 torcedores por partida, uma ótima média. Para vocês terem uma ideia, a melhor média da história do Campeonato Brasileiro foi no Campeonato de 1983, que teve média de 22.953 pagantes. Essa já estamos bem acima, claro, ainda falta muito campeonato pela frente, mas esse Campeonato Brasileiro começa muito bem com a média altíssima de público. E o Fluminense também começa com a média muito alta, inclusive acima da média, né, geral. O Fluminense tem uma média até agora em 2 jogos apenas no Rio de Janeiro de 36.509 torcedores por jogo. E vai aumentar um pouquinho, porque no jogo de hoje contra o Cuiabá, mais de 37 mil ingressos vendidos, expectativa aí na casa de 40 mil, foram colocados, atenção, hein, foram colocados à venda 40 mil ingressos, mas aí isso não inclui gratuidades, cortesias, camarotes, então a expectativa é de público acima de 40 mil, mas em termos de pagantes, né, a gente deve ter nessa casa aí de 37, 38, 39 mil torcedores nesse jogo contra o Cuiabá. De qualquer forma, uma ótima média, a torcida tricolor vem comparecendo em grande número. Esse é apenas o 3º jogo do Fluminense em casa nesse campeonato. Tem times aí, né, que estão fazendo uma boa campanha, uma ótima campanha, já jogaram 4 vezes no Rio de Janeiro. Em 5 jogos, jogaram 4 vezes no Rio de Janeiro. Mas tá valendo. O Fluminense vai jogar pela 3ª vez ainda em casa. Jogou 3 fora, vai jogar a 3ª em casa agora. Então, vamos lá. Mais um jogo com grande público da torcida tricolor no Maracanã. Bom, vamos falar então sobre esse jogo Fluminense e Cuiabá. O Fluminense tem várias mudanças, né? A gente trouxe aqui no último vídeo. Samuel Xavier e Martinelli continuam sendo preparados para o Fla-Flu da próxima terça-feira pela Copa do Brasil. O André está suspenso, foi expulso no jogo contra o Cruzeiro. O Alexander está contundido. O Keno segue em tratamento. E ainda tem o Vitor Mendes, que foi afastado preventivamente. Então só aí, ó, o Diniz não tem à sua disposição 6 jogadores. 6 jogadores. Desses, o Martinelli, ele está afastado já há um tempo, né, há algumas semanas, mas era titular antes de se contundir.
Os outros todos estavam jogando como titulares. Samuel Xavier, o André, o Alexander, o Keno. Então é muita gente. E aí é que a gente vai testar hoje, nesse jogo contra o Cuiabá, o nosso elenco. Porque são muitas mudanças. Mexe muito no time. A ausência do Samuel Xavier e do Alexander, para mim, assim, são ausências muito importantes, porque o Samuel Xavier é uma ótima arma ofensiva, o Alexander dá dinamismo a essa transição da defesa para o meio-campo ataque, fora a questão da marcação. E a gente vai ter um jogador com característica completamente diferente no time hoje, diferente do André, diferente do Alexander, que é o Thiago Santos. Né? O Thiago Santos não tem a mobilidade do André e do Alexander. Então, é um ponto a gente observar na partida de logo mais 6h30 da noite no Maracanã. Na lateral direita, o Fluminense vai ter o Guga, que deu assistência no jogo contra o Cruzeiro. No meio-campo, então, a gente vai ter o Thiago Santos como primeiro cabeça de área, como primeiro volante, né? Ninguém fala cabeça de área mais, como primeiro volante. E o Lima jogando como segundo volante. Ele vai ser deslocado. Ele vinha fazendo a função do Keno, vai ser deslocado ali para jogar no lugar do Alexander. Ele já fez essa função jogando pelo Ceará principalmente. E teremos o John Kennedy de volta ao time. John Kennedy cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. Tá fresquinho, 0 bala aí para esse jogo contra o Cuiabá e vai jogar no ataque ao lado do Germancano. Eu gosto muito do John Kennedy naquele jogo contra o Fortaleza, apesar do Fluminense não ter feito uma boa partida. O John Kennedy jogou muito bem, foi muito incisivo ali. Para mim, o jogador mais perigoso do Fluminense naquela partida. O Fluminense está escalado, pelo menos é a previsão, né? Escalação provável do Fluminense com o Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e o Marcelo, Thiago Santos, Lima, Ganso e John Arias, o John Kennedy e o Germancano. Novidades nessa lista aí de relacionados, o volante Edinho, o bom volante Edinho, que esteve emprestado ao Bangu no Campeonato Carioca, e o lateral esquerdo, Esquerdinha, da seleção sub-17, campeão sul-americano com a seleção sub-17, muito elogiado pelo Fred, jogador que é visto como talvez aí o mais promissor da geração dele. Então, por isso que o Fluminense promoveu o garoto ao time principal, deve estar relacionado para essa partida. E muita gente perguntando nas redes sociais e questionando por que o Jefté não foi chamado. Poxa, chamou o Esquerdinha, passou na frente do Jefté. Gente, o Jefté está com a seleção brasileira sub-20 na Granja Comari treinando. Nem se ele quisesse, nem se o Diniz quisesse, não tinha como. O Jefté está com a seleção. Então tá aí a foto para vocês, olha. Foto, inclusive, né, divulgada nas redes sociais, também no site oficial da CBF. O Jefté, então, está com a seleção. Não tem como ele ser relacionado para o jogo do Fluminense contra a equipe do Cuiabá. E esse vai ser um bom teste para a gente ver a questão do elenco do Fluminense. Contra o Fortaleza, o Fluminense escalou vários reservas e não foi bem. Hoje nós teremos uma situação parecida. A diferença é que naquele jogo contra o Fortaleza, o Arias ficou no banco no primeiro tempo, o Cano ficou no banco, o Ganso ficou no banco, e hoje não. Hoje a gente vai ter esses jogadores jogando. O Marcelo não atuou, hoje o Marcelo vai atuar. E aí muita gente se preocupa. Poxa, mas não era hora de poupar mais gente contra o Cuiabá? Cuiabá vem de uma derrota de 4-0 para o Atlético. Não era hora do Fluminense poupar para o jogo de terça-feira contra o Flamengo? Gente, a situação do treinador ela é muito complicada. Porque um jogo em que o Fluminense é obrigado a fazer 3 pontos. Porque esse é jogo em que quando você olha a tabela, você fala assim, Cuiabá, o Fluminense vai fazer 3 pontos. Aí, vamos supor, o Diniz poupa todo mundo, o Fluminense vai lá e toma uma traulitada. Nossa, vai cair o mundo na cabeça do Diniz. Poxa, por que ele poupou? Tinha que ter colocado o time titular. É isso, gente. Situação do treinador não é fácil, não. O cara tem que tomar uma decisão. E ele não pode abrir mão do brasileiro também. Ele não pode abrir mão do brasileiro. Se o Fluminense vence, ele se mantém ali no G4. Não vai alcançar o Botafogo na liderança. Provavelmente também não vai alcançar o Palmeiras, porque o Palmeiras tem um jogo teoricamente fácil também, jogo de 3 pontos contra o Bragantino em casa. Então, e mesmo assim, o Palmeiras tem muito mais saldo que o Fluminense nesse momento. O Fluminense teria, para o Fluminense ultrapassar o Palmeiras tem que perder e o Fluminense tem que tirar uma vantagem de saldo do Palmeiras de 5 gols. Então, assim, mas vencendo, o Fluminense se mantém na terceira posição
E a depender do resultado do jogo contra o Goiás, nesse final de semana, o Fluminense, no final de semana que vem, contra o próprio Botafogo, o Fluminense vai ter a chance de ultrapassar o Botafogo. Se o Fluminense vence e o Botafogo perde, semana que vem o Fluminense pode ultrapassar o Botafogo. Mas nessa rodada a situação é essa. O Fluminense tem que vencer para se manter ali em cima, se manter próximo à liderança, né, os dois líderes do campeonato, e continuar ali na briga. Essa que é a questão. O Flamengo, por exemplo, que é o adversário do Fluminense, a princípio, tudo indica que vai com o time titular também. Jogo contra o Bahia fora de casa, lá em Salvador. O Fluminense pelo menos está jogando em casa, não tem esse desgaste da viagem. Fluminense e Cuiabá vão se enfrentar apenas pela 5ª vez na história, isso mesmo. Os dois times só jogaram 4 vezes até hoje, com 3 vitórias do Fluminense, todas por 1-0. Coincidentemente, todas por 1-0. E teve um empate em 2-2 em 2021, quando o Fluminense chegou a estar vencendo por 2-0 lá em Cuiabá e acabou cedendo o empate. Apita esse jogo a Edna Alves Batista. Ela, nos últimos anos aí, desde 2021 para cá, ela apitou um total de 5 jogos do Fluminense, com 4 vitórias, aliás, isso, com 4 vitórias do Fluminense e um empate. Ela apitou Fluminense 0, Atlético Goianiense 0, Fluminense 2, Bahia 0, Fluminense 1, Cuiabá 0, Fluminense 4, Juventude 0 e na Copa do Brasil desse ano, Fluminense 3, Paysandu 0 lá em Belém. Então, um retrospecto positivo das atuações da árbitra Edna Alves Batista em jogos do Fluminense. E para encerrar esse vídeo, como eu havia prometido, mais abraços para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha. Abraço pro Gledson Brainer, em Ananindeua, no Pará. Nos acompanha, ó, desde o começo. Tá sempre presente. Um grande abraço para você, Gledson. Obrigado pela mensagem que você deixou aí nos comentários. Muito obrigado mesmo. Abraço para Adriana Cláudio, de Serra Negra. O João Jesus, em Cariacica. O Denimar Rodrigues, em Blumenau. E o Domingo Santos, em Portel, no Pará. É muito grande a torcida do Fluminense no Pará. Um grande abraço a todos os paraenses que acompanham o nosso canal. Pessoal, até a próxima. Bom sábado a todos, bom jogo. Vitória Fluminense! Abraço, até mais.